Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fidelidade. A gente vai pensar um pouquinho hoje a respeito da nossa fidelidade. Como nós tentamos nos tornar pessoas fiéis a Deus. Tá? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa palavra primeira que é ser fiel. Ser fiel, na definição dessa palavra, quer dizer que a gente firmar um compromisso de lealdade, confiança, ser verdadeiro e honesto ao próximo. Isso é a palavra ser fiel definida no dicionário. Então, falando de ter confiança, ser verdadeiro e honesto ao próximo. No papel é lindo ver isso, né? A gente vê muito essa palavra fidelidade no nosso dia a dia. A gente vê em partidos políticos. Quantas pessoas se filiam a um partido político e é fiel até o fim desse partido político? Há um tempo atrás teve um político que foi preso e a fidelidade do pessoal é tão grande a esse partido que ele estava devendo muito dinheiro. Ele fez um site para as pessoas depositando dinheiro para pagar a sua dívida. Então você vê assim, ele pegou um dinheiro que era dele e ele fez com que todas as pessoas que eram filiadas a esse partido ajudassem ele. E em menos de 2 semanas ele conseguiu todo o dinheiro que ele precisava. Se eu não me engano, era média de 625 mil reais. Era mais ou menos esse valor que eles estavam devendo. Em 2 semanas, todas as pessoas que eram filiadas a esse partido o auxiliaram. Em clubes de futebol é muito normal ver isso também, torcedores que honram mais o escudo que veste na camiseta do que sua própria esposa, do que seu próprio amigo, do que o próprio Deus também. A gente vê isso. O ano passado, aquela briga terrível que teve no estádio, duas torcidas, que cada uma defendia um clube, e eles vão até o fim, independente do que acontecesse, para ser fiel a esse time, ser fiel a essa torcida organizada que eles pertenciam. Isso ocorre muitas vezes. Agora, levando para o lado um pouco da religião, em 2009, teve um censo realizado a respeito da religião, e fala que o islamismo cresceu 500% e o cristianismo apenas 49%. E quando eu li isso aqui, quando eu estava estudando um pouquinho ali sobre isso, foi uma coisa que mexeu muito comigo. O islamismo 500%, enquanto o cristianismo apenas 49%. A gente conhece um pouco sobre essa religião do islamismo. Eles dão a sua vida pelo que eles acreditam. Eles morrem, muitas vezes, homens bombas, defendendo um Deus Alá. Então a gente vê a tamanha fé que eles têm, que eles se colocam várias bombas no seu corpo, somente para adorar a Deus, o Deus deles, né? Então a gente vê muito isso. Na década de 80, existia os Yahya Coelhinhos, que eram líderes muçulmanos. Eles não gostavam de meninas. O exército ia andando, na frente desse exército ia andando algumas meninas. Para quê? Se precisasse morrer, que morressem as meninas e não os soldados. Nas bombas, aquelas minas que ficam embaixo da terra. Então assim, a gente vê tudo isso em nome do Deus Alá, do Deus que eles servem. Eu comecei a ver isso, eu falo para os irmãos que eu fico um pouco chocado assim. As coisas que eles fazem por Deus e nós. Será que nós estamos dispostos a dar nossa vida a Deus? Muitas vezes a gente reclama até de ter que vir de domingo na igreja, de participar de alguma programação, a gente fica meio assim, muitas vezes. Será que a gente está disposto, assim como no islamismo, de doar mesmo a nossa vida, de se entregar realmente ao Deus que a gente serve? O texto que a gente vai ler hoje é um pouquinho sobre Daniel, um exemplo de fidelidade muito grande. Daniel, ele sempre foi considerado lá na província Babilônia. Quando o rei era Nabucodonosor, ele foi colocado como governador de toda a província. Isso mostra lá no capítulo 2, versículo 48 de Daniel, onde mostra que Nabucodonosor deu para ele esse cargo. O texto que a gente vai ler hoje está lá em Daniel também. Se os irmãos já quiserem ir abrindo, está no versículo capítulo 6.
Só para vocês verem no versículo 2, versículo 48 do capítulo 2. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Então Daniel ele foi colocado como governador na época do rei Nabucodonosor. A gente vai ler, a passagem que a gente vai ler está lá no capítulo 6. Mostra que no reinado de Dário, ele constituiu 120 sátrapas, que é como se fossem os prefeitos, e 3 presidentes para governar. Um desses presidentes era Daniel. Por ele ser diferente, isso está lá no comecinho do capítulo 6, eu estou só resumindo a partir do começo. Por Daniel ser diferente, o rei Dario queria colocar ele como presidente sobre toda a província, queria que ele fosse o principal. Os outros presidentes e os sátrapas não gostaram da ideia. Eles ficaram um pouquinho intimidados, com ciúmes por causa disso. E eles estavam tentando acusar Daniel de toda forma, de alguma maneira eles queriam acusar Daniel de alguma coisa para que ele não pudesse exercer esse cargo. Eles queriam culpar, só que eles não conseguiam achar nada para culpar Daniel, porque Daniel era fiel. Então não tinha nada que eles falassem sobre Daniel que ia ser contra Daniel. A única forma que eles acharam, está lá no versículo 5, foi colocar Daniel contra Deus. Foi a única maneira que eles acharam de fazer Daniel cair no mundo para eles. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um decreto que durante o espaço de 30 dias, todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer outro homem que não seja o rei Dário, seria lançado na cova dos leões. Então, aí foi até o versículo 7. Agora eu convido a igreja para a gente ler do versículo 10 até o versículo 22, do capítulo 6. Amém? Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante de Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não os pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem por interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus a quem tu continuarmente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença em instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, disse-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não
para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Amém. Nós vamos então hoje aprender um pouquinho com Daniel, alguns passos que a gente tem que tentar fazer para ser fiel. Por que eu falo tentar? Daniel conseguiu. Sei que vai ser uma forma muito difícil para a gente, porém é o caminho certo que a gente tem que seguir, é o caminho certo do que a gente tem que fazer. Primeiro ponto, a primeira prática que ele fez na vida de Daniel foi ter um compromisso real com Deus. Está lá no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas da rua de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel, independente do que acontecesse com ele tinha esse propósito com Deus. Ele ia subir e entregar sua vida a Deus. Ele fazia isso constante, como fala lá no final. 3 vezes ao dia se punha de joelhos. Nós precisamos ter esse compromisso com Deus, de buscá-lo diariamente. Porém, quantas vezes passa o dia inteiro e a gente esquece de falar com Deus? Às vezes dias a gente fica sem fazer uma oração. Quantas vezes acontece isso? De esquecer Deus. A gente vai fazer alguma coisa e esquece de colocar Deus à frente. Então a gente tem que aprender isso com Daniel, de buscar Deus, de orar constantemente, ter uma vida regrada com Deus. Foi como eu vou pegar o cara que falou aqui no louvor no começo, na história. Não adianta a gente dar só a sala para Deus, a gente tem que dar a casa inteira. Então não adianta a gente só ter uma parte para Deus e aquela outra parte ser corrompida. Nós precisamos realmente entregar a nossa vida. É muito lindo a gente cantar também a música Toda a minha vida eu venho a ti, todo o meu ser pertence a ti, quero ser só teu, somente teu. Mas será que nós estamos mesmo vivendo isso? Ser somente de Deus? Ser somente, realmente entregado a nossa vida a Deus? Será que a gente está vivendo assim? Daniel era uma pessoa muito fiel a Deus. No primeiro capítulo, como o pastor deu no começo, mostra que Daniel não aceitou comer das iguarias do rei. Quando ele foi obrigado, ele fez alguma coisa, independente se ele ficasse sem comida ou não, mas ele não queria comer das iguarias do rei, ele não queria se corromper. Então a gente tem que ter isso em mente também, a gente não querer ser corrompido pelo pecado, ser corrompido pelas coisas erradas. Nós precisamos ter isso na nossa mente, de ter realmente esse compromisso. Nós vamos ser colocados à prova milhões de vezes, vai ser colocados à prova. Diariamente, várias vezes por dia, a gente vai ser provado. Porém, se a gente estiver com esse compromisso com Deus, essa prova vai ser tão pequena que vai passar rápido. A gente não vai ficar nessa prova que vai ser colocada para a gente. Então a gente precisa ter isso em mente do compromisso, porque qualquer coisa pode vir nos atingir. Mas se você tiver um propósito realmente firmado com Deus, tudo que vem vai ser pequeno. Nosso Deus é tão grande que o que vir para ele é fichinha. No capítulo 3 de Daniel, mostra outro exemplo de fidelidade. Bom, se os irmãos quiserem abrir junto, Daniel capítulo 3 mostra que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e ele ordenou que todo mundo, quando tocasse a trombeta, tinha que se ajoelhar e clamar a essa obra, se prostrar diante dessa obra, essa estátua de ouro, essa imagem. E ele fez isso. Porém, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não aceitaram isso. Quando tocou, eles não se curvaram a outros deuses. Eles lutaram contra, mesmo sabendo que se eles não se curvassem, eles iam ser lançados na fornalha de fogo. Só que eles confiavam no Deus. Deus deles era tão grande, tão maravilhoso, que eles tinham confiança plena que se jogar na fornalha de fogo era pequeno para Deus deles. E eles não se curvaram. Então foi decretado e eles foram para a fornalha de fogo. Porém, nada aconteceu com eles lá. E no final fala que tinha 3, só que eles viram que tinham 4 pessoas. E olhou lá para dentro e viu que tinham 4 pessoas lá dentro.
Essa quarta pessoa é o Espírito Santo de Deus junto, auxiliando a vida deles. Então, se a gente, com eles não aconteceu nada. Quando os guardas abriram a fornalha, quem abriu logo já morreu. De tão forte que era o fogo que estava lá dentro da fornalha de fogo. Então a gente vê que eles estavam realmente firmados no propósito de Deus também. Eles eram fiéis a Deus, entregaram suas vidas a Deus. Independente do que pudesse acontecer, eles estavam com Deus. E nada aconteceu com eles. Eles foram libertos de uma forma tão grande. Nós precisamos estar firmes independente do que pode acontecer com a gente. Falando um pouquinho agora da mocidade, uma experiência que eu tive há 2 semanas atrás, com o pessoal da minha sala lá na mocidade. A gente tem um grupo no WhatsApp, todo dia de manhã eu mando uma devocional, para todo mundo fazer a mesma devocional. Essa devocional tem a ver com a aula da semana. Então todos os dias de manhã eu envio. Porém, teve 2 dias em uma semana que eu não mandei. Tive um problema no celular e não consegui mandar mensagem. Depois desses 2 dias, na quarta-feira, chegou uma mensagem para mim, brigando comigo, reclamando porque eu não mandei 2 dias a mensagem. Então assim, falou, o que está acontecendo que você não está mandando as mensagens para a gente fazer devocional e tal. Isso eu confesso que foi um baque para mim, assim, foi tão maravilhoso eu ver os jovens reclamando comigo porque eu não estava mandando a leitura diária para eles. Então a gente vê, glória a Deus, que os jovens da nossa igreja, eles têm real propósito com Deus, eles estão se entregando de alma para o propósito de vida mesmo de seguir a Deus. Isso é muito honroso e é gratificante para mim ver isso hoje, esse ano que eu estou à frente da sala, ver esse compromisso, esse posicionamento, brigando com ele, porque eu não mandei as mensagens. O segundo passo, a gente tem que aprender com o Daniel. Então, o primeiro é ter um compromisso real com Deus, firmar um compromisso com Deus. O segundo é ser constante nas lutas, independente do que a gente vai persistir nessas lutas. Está lá no versículo Daniel 6, versículo 12. Se apresentaram ao rei e a respeito do intérito real, lhe disseram: não assinaste um intérito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos médios, dos persas, dos que se não podem revogar. Os presidentes eles estavam tentando de qualquer forma acusar Daniel. Eles estavam tentando achar qualquer coisa que fizesse Daniel não ser mais o principal lá, ou que tivesse sido diferente. Como fala lá no começo do versículo 3. Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. É a parte final do capítulo. Ele era diferente, todo mundo via nele algo diferente, todo mundo via nele um espírito diferente. Então, quando você quiser ser diferente nesse mundo, pode ter certeza que as pessoas vão se levantar contra você. Quando você se posicionar para Deus e querer um real compromisso com Deus, como Daniel foi, que as pessoas olharem para você e conseguirem ver que Deus vive em você, que você é diferente, muitas pessoas vão se levantar contra você. Vão querer ser te humilhar, vão querer te colocar lá embaixo porque você serve a Deus. Isso a gente vê quantos exemplos de crentes a gente não conhece, que se posicionaram em alguma coisa e acabaram perdendo aqui na terra alguma coisa. Quantas pessoas a gente vê que perde emprego, dentro de casa mesmo, quando existe um casal que o marido é crente e a mulher não é, ou vice-versa, quantas às vezes a gente vê isso acontecendo dentro de casa também por causa do posicionamento seu para Cristo. Exemplo na mídia a gente vê, se uma pessoa que não é crente faz um problema, fala rapidinho no jornal e logo passa. Vai no crente fazer alguma coisa errada, fica uma semana falando lá no Jornal Nacional o que o crente fez de errado. Então assim, as pessoas vão se levantar. A partir do momento que você posicionou sua vida para Deus, vai ter guerra, mas nós temos que ser como Daniel, ser constante nessa luta. Independente de as pessoas podem vir para cima da gente, mas se a gente tiver um real compromisso com Deus, a gente vai sair vitorioso. Questão é isso.
Eu tenho um amigo meu que no emprego dele, ele se posicionou a Deus. A pessoa que está no cargo acima dele começou a ficar um pouco enciumado com ele. Então, muitas vezes, ele é acusado por essa pessoa por coisas que ele não faz, por mentiroso, por calúnia. Isso acontece diariamente, essa luta com ele. Principalmente a partir do momento que ele firmou um propósito com Deus. Fez um compromisso real com Deus, o gerente sempre está indo para cima dele, querendo acusar. Só que uma palavra que ele me falou, mexeu muito comigo também foi: não importa o que aconteça, meu Deus é maior que qualquer problema, meu Deus é maior que qualquer circunstância. Então eu vou seguir esse Deus independente do que aconteça. Na Bíblia, existem diversas vezes crentes que são perseguidos por ter um posicionamento. Vamos abrir juntos em Atos 14, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7, é o exemplo de Paulo e Barnabé. Atos 14, do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto de gentios e judeus associados às suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra, Derbe, cidades de Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho, que mostra Paulo e Barnabé pregando e eles sendo perseguidos. A única coisa que eles fizeram é fugir, porque eles estavam sendo perseguidos, queriam apedrejar, mas mesmo assim eles estavam lá trabalhando na obra do Senhor e converteram muitas pessoas. Para mim, Paulo é um dos principais exemplos de fé, o principal exemplo de real compromisso com Deus também. Eu admiro muitos missionários que sofrem isso. A gente vê aí os missionários que vieram aqui, falaram tanto pra gente nesses países proibidos que eles vão pregar, o que eles passam lá. Muitas vezes as Bíblias são somente pedaços de folhas, eles fazem os cultos escondidos embaixo da terra, e por aí vai. A gente vê a força que eles têm para levar esse Evangelho, a força que ele tem, eles fazem onde é proibido, para que o nome de Deus seja glorificado. E a gente aqui no mundo num país tão aberto, muitas vezes a gente tem vergonha de falar com o nosso vizinho do lado, a gente tem vergonha de falar com o nosso companheiro de trabalho sobre Deus, que a gente pode hoje falar de Deus e amanhã está uma mancada lá e aconteceu um problema. Então a gente tem que ter isso em mente, levar em mente sempre a visão dos missionários. Quando eles estão fora do país, esses lugares proibidos, é tão difícil e eles estão lá firme e forte pregando a palavra de Deus, pregando, fazendo a sua obra. Eles estão sendo constantes nessas lutas. Quantos a gente viu aí, esse tempo atrás, acho que até hoje ele está preso ainda, porque pregou a palavra de Deus. Ele não se importou com o que ia acontecer, ele está preso porque estava pregando a palavra de Deus. A gente vê ele ser constante na luta mesmo, de falar de Deus, pregar de Deus, independente do que possa acontecer na vida dele. E isso a gente vê muito na vida de Daniel. As nossas lutas sem Deus é impossível de ser vencido. Pensa um pouquinho nisso. Existe uma coisa que a gente já viu em carros. Imagina a sua vida sem Deus. Se com Deus já está difícil, imagina sem Deus como seria a sua vida. E é verdade, imagina se com Deus a gente já tem tanta luta, já tem tantos problemas. Imagina se a gente não tivesse Deus junto com a gente. A gente não tem que ter esse compromisso com Deus,
e ser constante em todas as lutas. E assim a gente vai ter algumas recompensas na nossa vida. Se a gente ser constante na luta, pode ter certeza que pode vir o que for na sua vida. Deus vai te dar recompensa. Assim como Ele deu para Daniel também a recompensa. Está lá no versículo 19 até o versículo 22 de Daniel. Vou voltar um pouquinho a Bíblia para Daniel. Daniel 6, 19 ao 22. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me ferissem, que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então Daniel recebeu a sua recompensa. Daniel foi firme no seu propósito, foi constante na sua luta e teve a sua recompensa. Ele saiu vitorioso naquela cova dos leões. Mais um pouquinho mais à frente, mostra que quem lançou Daniel na cova foi lançado na cova. E antes que eles chegassem no final da cova, todos os leões já tinham se feito, já tinham pegado essas pessoas. A gente vê a brutalidade que era estar lá dentro, na cova com vários leões. Daniel não sofreu nenhum arranhão, enquanto os outros, só de abrir a cova e entrar, quando eles foram lançados, antes de eles chegarem no final, eles já foram mortos. Através da vida de Daniel, todas as pessoas puderam ver que existia um Deus vivo, um Deus verdadeiro que luta por nós. Está lá no final de Daniel, no versículo 6, no versículo 26 ao 27. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Maravilha, através da vida de Daniel, outras pessoas puderam crer e acreditar que esse Deus é poderoso. E nas nossas vidas, será que outras pessoas podem olhar nas nossas vidas e veem e a gente tem um Deus poderoso? Será que a gente consegue transparecer isso no nosso dia a dia? Será que a gente está com toda essa moral na gatinha? Um exemplo meu, quando eu era mais novo, eu demorei muito para reconhecer isso. Eu demorei muito para as pessoas olharem para mim e realmente ver uma pessoa cristã. Até que muitas vezes eu falava para ele na igreja, muitas pessoas olhavam para mim e falavam assim: você é crente? Na adolescência, até de juventude, seguia muito isso aí para mim. Você tem certeza que você é crente? Você faz isso, e você é crente? Eu demorei para cair minha ficha para Deus. Mas glória a Deus, Deus me fez um servo real, mesmo que segue um propósito com Deus, de levar a palavra, de ser um ministro de Deus. Então, demorou. Mas graças a Deus, Deus me usou. Deus usou muitas pessoas na minha vida para fazer essa mudança. E hoje, graças a Deus, essas pessoas conseguem. A mesma pessoa que há alguns anos falou isso para mim, hoje virou para mim, esses tempos atrás, há um mês atrás, virou para mim e falou assim: nossa, você está mudado mesmo, hein? Como a sua vida mudou. Então, assim, isso aí foi sinal de vitória para mim. Uma pessoa que antigamente falava assim: você crente? Hoje virou para esses tempos atrás e falou assim: agora, hoje eu consigo ver uma pessoa crente na sua vida.
Então, glória a Deus por isso. Lembre-se que tudo que você passa é permitido por Deus. A gente tem uma mania de sempre que a gente está passando por algum problema, a primeira pessoa que a gente culpa é Deus. A gente se afasta de Deus. Por qualquer probleminha, a gente esquece de orar. Muitas vezes a gente esfria na nossa leitura diária. Quantas vezes não acontece isso nas nossas vidas quando a gente está passando por algum problema? Comum. Mas lembra que eu vou pensar a nossa vida com Deus é difícil. Imagina a nossa vida sem Deus, como seria mais difícil ainda. Então creia que enquanto você estiver passando por qualquer coisa, Deus está nesse controle. E Deus vai te dar recompensa, como deu para Daniel. Daniel foi recompensado, ele saiu ileso e através dele todo mundo conheceu a Daniel. Daniel foi recompensado. Em Lucas 12, mostra que Deus fala que todos os fios na nossa cabeça são contados. Antes ele mostra para quem a gente tem que temer verdadeiramente. Está lá no versículo 4 até o versículo 7 de Lucas 12. Nos mostra a quem nós temos que temer. E nós temos que temer Deus. Nenhum problema vai ser maior, porque Deus está no controle. Todos os fios das nossas cabeças são contados por Ele. Então Deus está no controle. Independente do que for, Deus está nesse controle. Tenha um posicionamento firme com Deus e tudo vai dar certo na sua vida. Creia nessas palavras. Então, dentro de todas as nossas tentativas de sermos fiéis a Deus, nós temos que firmar um compromisso com Deus, ser constante nas lutas, e só assim nós vamos ser recompensados com a vitória. Pode ser que a vitória não seja o que você quer, mas essa é a vontade de Deus, pode ter certeza disso. Se a gente for firme, Deus será reconhecido, lembra disso. Se a gente for firme no nosso propósito com Deus, e da nossa recompensa, Deus vai ser reconhecido pelas pessoas que não conhecem a Deus ainda. Você pode ser um instrumento para levar a palavra de Deus para outras pessoas também. Quando você estiver passando por problema, não lembre dessa vida, lembre da vida de Daniel. Tá? Daniel é bem conhecida a história de Daniel. Não lembre-se, qualquer problema que você estiver passando, lembre que a gente tem que ser como Daniel. Temos que tentar pelo menos ser como Daniel. Daniel era bem regrado, orava 3 vezes por dia. Por que a gente também não pode conseguir? Eu tenho um amigo meu que ele tem uma pulseirinha no braço. Toda vez que ele olha na pulseira, ele lembra que ele tem que orar. Ele faz isso constante. Toda vez ele lê o braço, ele lembra que ele tem que agradecer a Deus. Ele falou que foi uma forma dele conseguir ter um propósito real com Deus de consagrar a sua vida. Então ele estava passando por um problema e olhando e falou que tem que orar. Então assim, a gente tem que ter esse propósito com Deus, de ser firmes como Daniel foi. Eu queria convidar a igreja para a gente firmar um propósito agora com Deus. Eu queria convidar a igreja para a gente firmar um propósito com Deus. Antes da gente cantar o hino, gostaria que você fizesse uma oração silenciosa, onde você está mesmo. Depois eu vou encerrar com uma oração, para que Deus nos dê sabedoria nas nossas adversidades, para a gente saber como a gente consegue, para a gente ter força, para ser constante na luta, para ser constante quando a gente estiver passando por alguma provação, ser constante nessas lutas. Então, vamos ver a igreja, um tempinho de oração silenciosa, depois eu vou encerrar com uma oração.